Python, uma das coisas que todo mundo ama na linguagem é como ela é simples, né? Especialmente quando a gente precisa lidar com coleções de dados. Mas o que está por trás dessa elegância toda? Nesta análise, a gente vai mergulhar a fundo para descobrir os segredos que dão todo esse poder ao Python. Para começar, olha só essa comparação. É um clássico, mas mostra tudo. Do lado esquerdo, o jeito antigo, de linguagens como C, um controle manual, um contador I que a gente tem que cuidar, é um monte de detalhe, né? Agora, olha o lado direito, o jeito Python. For item in items. É quase inglês, a gente lê e entende na hora. E é essa clareza que libera a nossa cabeça para focar no que realmente importa, a lógica do que a gente quer resolver. Pois é, essa simplicidade toda faz a gente pensar o que está acontecendo por baixo dos panos. Qual é a mágica? Como que o Python consegue esconder toda essa complexidade e entregar algo tão limpo para a gente? Então, a resposta começa com um kit de ferramentas incrível que já vem com o Python, sabe? Funções nativas que fazem todo o trabalho chato e repetitivo. E o melhor, já está tudo lá, direto da caixa. Não precisa instalar nada a mais para começar. Funções como len, por exemplo, para saber o tamanho de qualquer coisa na hora. Ou range, para criar sequências de números sem precisar daquele contador manual que a gente viu antes. Zip, essa é genial, para juntar duas listas e percorrer elas em paralelo. E aí Numerate, que te dá o item e a posição dele no loop de bandeja. Todas elas existem para uma coisa: eliminar código que a gente escreve toda hora e nos deixar usar ferramentas diretas e muito, mas muito expressivas. Olha só um exemplo prático do zip. Imagina que a gente tem uma lista com fases elétricas e outra com as leituras de tensão. Com o zip, a gente junta as duas de um jeito super elegante, cada fase com a sua leitura, par a par. O resultado? Um código limpo, fácil de ler, que processa tudo em paralelo sem complicação nenhuma. Legal. Então, essas ferramentas todas, elas operam em cima de coleções de dados. E para a gente entender como isso funciona de verdade, a gente precisa olhar para a estrutura mais básica, a mais fundamental do Python, a lista. Em muitas outras linguagens, quando se fala em coleção, geralmente se pensa em um vetor. Imagina um bloco único e contínuo de memória. Todos os elementos ali são do mesmo tipo, um do ladinho do outro. Isso é super rápido, sem dúvida, mas também é bem rígido. O tamanho e o tipo dos dados são fixos. Ok, mas aqui vem o grande segredo do Python. A lista do Python é diferente. Ela não guarda os dados em si. O que ela guarda é um bloco de ponteiros. Pensa assim, a lista é como uma agenda de contatos. Ela tem os endereços. E os dados de verdade, um número, um texto, o que for, podem estar espalhados por qualquer lugar na memória. A lista só te diz onde encontrar cada um. E é esse design, essa ideia de usar ponteiros, que dá para as listas do Python aquela flexibilidade que todo mundo adora. Por isso que a gente pode misturar tipos de dados diferentes, pode fazer a lista crescer e diminuir sem dor de cabeça. E o mais legal, o acesso a um item pelo seu índice continua sendo instantâneo. É o que o pessoal chama de acesso O de 1. Não importa se a lista tem 10 itens ou 10 milhões, pegar o item da posição 5 leva o mesmo tempo. É muito eficiente. Ok, listas são ótimas para sequências ordenadas. Mas e quando a ordem não importa? E se a gente precisa, na verdade, encontrar um dado usando uma etiqueta, um rótulo, tipo o ID de um sensor? Nesses casos, a velocidade da busca é o que realmente conta. Isso nos leva a uma pergunta que é bem fascinante. Como é que os dicionários do Python conseguem ser tão rápidos? Como é que ele encontra um valor quase que instantaneamente, mesmo que o dicionário tenha milhares ou até milhões de chaves? A resposta para essa mágica está num conceito super poderoso da ciência da computação: a tabela hash. Funciona mais ou menos assim. Uma função de hash pega qualquer chave, pode ser um texto, um número, e, num piscar de olhos, transforma ela num número. E esse número é o índice exato onde o valor está guardado num vetor interno. Ou seja, o Python vai direto ao ponto. Ele não precisa ficar procurando item por item. Ele calcula e, pá, já sabe onde está. É por isso que é absurdamente rápido. Então, vamos recapitular. Listas e dicionários são fantásticos, são a base de quase tudo. Mas, quando a gente vai para aplicações mais sérias, profissionais, muitas vezes a gente precisa de mais performance, mais segurança, mais clareza no código. E é aí que entra o NumPy. Para computação numérica pesada de alta performance, o NumPy faz uma troca inteligente. Ele joga fora a lista de ponteiros flexível do Python e usa no lugar um bloco de memória denso, compacto, bem no estilo da linguagem C.
Para a matemática, isso é absurdamente mais rápido e eficiente. Da mesma forma, os dicionários. Eles são super flexíveis, o que é ótimo, mas essa flexibilidade toda tem um lado perigoso. Em sistemas grandes, ela pode levar a bugs que são um pesadelo para encontrar. Pensa só, um errinho de digitação na chave, tipo temp, em vez de tempo, e o erro pode ficar escondido por muito tempo, causando problemas silenciosos. A solução para isso, as Data Classes. Com elas, a gente pode definir um projeto, uma espécie de planta baixa para os nossos dados. A gente diz exatamente quais campos precisam existir e de que tipo cada um deles é. É como criar um contrato. E o resultado disso é imediato. O código fica muito mais seguro, mais fácil de entender, ele se autodocumenta, é só olhar. Sensor.temp é infinitamente mais claro do que uma abreviação esquisita como rede_dict 303, T, não é? Não tem nem comparação. Ok, a gente viu lista, dicionário, array NumPy, data class, são várias opções. A pergunta de $1 milhão é como escolher a ferramenta certa para cada situação. Bom, aqui vai um guia rápido para ajudar. Para uma sequência de itens onde a ordem importa, vai de lista, simples e flexível. Para mapear uma chave a um valor com busca rápida, dicionário, sem dúvida. Para cálculos numéricos com muitos dados, array NumPy é o caminho pela velocidade. E para criar dados com uma estrutura bem definida, segura e clara, data class. Cada uma tem o seu superpoder. No fim das contas, a grande lição é esta: entender essas estruturas muda o jogo. Permite escrever um código muito mais eficiente, mais legível e principalmente mais robusto. A questão final não é se os dados têm uma estrutura, porque eles sempre têm. A verdadeira pergunta é: a ferramenta que está sendo usada é a correta para essa estrutura?